Fala galera, esse é o canal Arquivo Preterista, eu sou o Matheus Fonseca e hoje vamos dar continuidade ao estudo então do capítulo de Mateus 24, Sermão Escatológico de Jesus. No vídeo anterior eu falei então sobre os 3 primeiros versículos, aonde Jesus fala sobre a queda do templo de Jerusalém, não ficaria pedra sobre pedra. Isso aguça a mente daqueles discípulos, a curiosidade. Eles então perguntam ao seu mestre quando acontecerão essas coisas. É muito interessante também a gente abordar Mateus 24 em paralelo com os outros textos dos evangelhos, né? Marcos 13 e Lucas 21, para a gente ter uma compreensão mais ampla do que aqueles discípulos realmente perguntaram. A gente pode perceber que somente Mateus faz 3 perguntas, né? Ou escreve sobre as 3 perguntas. Isso por causa do público judaico que Mateus tinha em mente ao escrever então o evangelho. Os outros 2 evangelistas não tiveram essa preocupação, porque eles entendiam que isso se tratava de um mesmo assunto. Essas 3 perguntas, elas se referem todas elas à destruição de Jerusalém, certo? Então Mateus acrescenta alguns detalhes que são muito importantes e nos ajudam. Obviamente foi o Espírito Santo inspirando ele. Isso nos ajuda a compreender a escatologia de modo geral. Então podemos fazer até uma ligação entre textos. Por exemplo, a gente sabe que a destruição de Jerusalém foi o fim da era, porque Mateus escreve ali que foi aquela pergunta daqueles discípulos e Jesus responde tudo de uma única vez, dizendo que realmente o fim da era, a sua vinda e quando serão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, é tudo a mesma coisa. Então em 70 houve sim o fim da era e a vinda de Cristo. Mas a gente precisa entender de qual vinda a gente está se referindo, porque no Novo Testamento a gente consegue encontrar pelo menos 5 tipos de vinda. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, falando sobre os 5 tipos de vinda que o Novo Testamento ele nos apresenta. Então, só para começar aqui, relembrando, se você não viu o vídeo, veja o vídeo lá. Eu falei sobre então os 3 primeiros versículos. Eu mostro que aqueles discípulos não perguntaram ao seu mestre quando ele retornaria, porque isso seria impossível. Aqueles discípulos tinham uma compreensão muito limitada, eles não sabiam que era necessário Jesus morrer, muito menos compreendiam a importância da ressurreição, quanto mais eles poderiam imaginar que Jesus Cristo retornaria no futuro. Para deixar bem claro novamente, eu falei no vídeo passado e repito aqui nesse novo vídeo, nós cremos que Cristo retornará um dia, nós cremos nisso. Porém, esse texto de Mateus 24, ou seja, esse sermão escatológico, não se refere ao retorno de Cristo. Ele se refere à vinda em juízo para destruir Jerusalém. É uma vinda em juízo, tá? Então, aqueles discípulos, quando perguntaram quando Cristo viria, né, quando seria a sua vinda, eles tinham em mente o cenário judaico, a escatologia judaica de seu tempo. Eu mostrei que aqueles discípulos então não compreendiam que era necessário Jesus morrer, ressuscitar, mas eles perguntaram ao mestre quando ele se manifestaria. A palavra parousia, que é traduzida como vinda, também pode ser traduzida como chegada, advento, aparição e manifestação. Então a ideia daqueles discípulos é: Senhor, quando o Senhor vai se manifestar? Já estamos aí contigo 3 anos e meio, já sabemos que o Senhor é Messias, porque ninguém pode fazer esses sinais que vocês fazem. Pedro até diz: nós sabemos que tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles sabiam que só Cristo tinha as palavras de vida eterna, mas eles não compreendiam ainda a ressurreição. Os textos bíblicos estão lá, você pode ver lá no vídeo passado. E você vai ver que aqueles discípulos não compreendiam a natureza do reino, não compreendiam a natureza da ressurreição, a necessidade da ressurreição. Então eles não tinham nem ideia de que Jesus ia retornar um dia. Eles perguntaram quando Jesus iria se manifestar. E a questão do fim do mundo. Eu também coloquei qual era a concepção daqueles discípulos em relação ao fim dos tempos. A tradução de mundo, ela não é a melhor tradução. A melhor tradução para a palavra aion, que é a palavra grega no texto, é tempos, ou era, fim do tempo, ou fim da era. Então aqueles discípulos perguntaram sobre o fim da era, porque já fazia parte da escatologia judaica, e eles, como judeus, no primeiro século, tinham essa concepção
né, de que quando o Messias viesse, ele inauguraria o reino de Deus, a nova era messiânica. Eles não tiraram isso do nada, os profetas anunciavam isso, principalmente o livro do profeta Daniel, que é um livro que fala sobre os últimos tempos, ou fala de um fim do tempo, fala de uma tribulação e etc e tal. Então, a concepção que aqueles discípulos tinham era: o Messias vai vir, e quando ele se manifestar, o reino de Deus vai ser manifestado e vai ser inaugurada a nova era. E a gente pode perceber que no livro de Daniel mesmo existem registros da destruição do templo. Por exemplo, Daniel 9 fala que um povo do príncipe que vem destrói a cidade santuário, etc. São vários textos, né, que falam da abominável, da desolação, da qual o próprio Cristo cita Daniel, né, no próprio texto. Então ele diz, isso aí vai acontecer agora nessa geração. Então todo o capítulo de Mateus 24 se refere à destruição do templo, sim, quando Jesus se manifestou em juízo contra Jerusalém. Então veio o fim da era judaica, veio o fim da era. Então vamos analisar aqui o versículo 4 e 5, que é o propósito então desse vídeo, dada então essa introdução. O texto diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Preste atenção nisso. Aqueles discípulos perguntaram todas aquelas coisas a Jesus: quando seria a destruição do templo, quando ele se manifestaria e quando seria o fim da era. Jesus respondeu: ninguém vos engane, fiquem acautelem-se, fiquem cuidadosos, prestem atenção, na linguagem mais simplista, prestem atenção, não sejam enganados. Então, primeiro ponto, Jesus se preocupa com aqueles discípulos, ele fala para que eles não sejam enganados. Por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí as pessoas podem perguntar: poxa, mas isso não se refere ao futuro? Olha quantos falsos cristos tem por aí, vários falsos Jesus, né? Pessoas dizendo ser Jesus, etc e tal. Bom, Jesus não disse que apareceriam pessoas dizendo ser Jesus. Ele disse que apareceriam muitas pessoas dizendo: eu sou o Cristo. A ideia de o Cristo é o Messias, o ungido, né? Então, o que Jesus está falando? Fiquem atentos, aparecerão muitas pessoas dizendo ser o Messias. Isso é justamente por causa da expectativa messiânica e a febre messiânica que havia no primeiro século. Então Jesus estava advertendo aqueles discípulos para que eles não fossem enganados por aqueles que viriam dizendo ser Cristos, Messias. O Novo Testamento vai mostrar alguns desses, né? Não vários, mas alguns desses. Eusébio comenta sobre isso, Flávio José fala também sobre esses falsos Messias, essas pessoas que diziam que era Messias e queria libertar o povo de Israel da opressão romana. Isso fazia parte da escatologia daquele tempo, né? Se a gente procurar até, se vocês estudarem aí Massada, né? A história ali dos manuscritos do Mar Morto, a gente encontra muitos escritos apocalípticos até antes de Cristo, no século II a.C. Havia uma febre apocalíptica muito grande. Eles estavam realmente esperando um Messias, eles estavam esperando uma nova era, eles sabiam que viria uma destruição antes do fim da era. Então havia essa expectativa e aqueles discípulos deveriam ficar então muito espertos, eles deveriam ficar então cautelosos, tá certo? E outro ponto, Jesus diz: acautelai-vos. Jesus não está falando algo para o futuro, não, calma, o fim do mundo vai vir, mas vocês não precisam se preocupar porque não é pro tempo de vocês. Jesus, se fosse algo para o futuro, ele falaria dessa maneira, né? Mas não, ele fala, fiquem atentos, porque vão aparecer muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Então, a ideia é o seguinte: o texto de Mateus 24 não fala sobre o fim do cosmos e sim sobre o fim de uma era. Os eventos são locais, preste atenção nisso, não é nada global, permitindo até que seus habitantes fujam de tal cidade para os montes. Preste atenção nisso. Bom, os discípulos queriam saber quando o mestre se revelaria ao mundo como rei e quando seria o fim dos tempos, certo? Ou, em outra tradução, a consumação dos séculos. Não está falando aqui sobre o fim do mundo, nem a destruição do cosmos, mas só da destruição de Jerusalém.
Jesus responde todas as 3 perguntas sobre isso. Então a gente vai analisar aqui os sinais da vinda de Cristo em julgamento. Então a vinda do qual Jesus se refere nesse texto não é o seu retorno, mas é uma vinda para julgar. É uma vinda nas nuvens. Isso é uma metáfora de juízo, certo? A gente vai ver isso durante a nossa série, mas hoje vamos abordar então apenas os sinais. Jesus declarou que o templo inteiro seria destruído e os seus discípulos, sem dúvida espantados, perguntaram quando essas coisas haverão de acontecer. E Jesus respondeu com 8 sinais da destruição vindoura. Então, ele falou que antes de tudo aquilo acontecer, tudo aquilo que? Pedra sobre pedra, sua vinda em juízo e o fim da era. Então ele falou que antes disso acontecer, viriam 8 coisas: falsos cristos e falsos profetas, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, fomes, terremotos, perseguição, cair da fé, ou apostasia, o amor se esfriando e o evangelho pregado em todas as nações. Então o vídeo de hoje vai falar sobre os falsos cristos. Eu tenho aqui os três evangelhos narrando a mesma coisa, então eu vou ler os 3. Mateus 24 diz: Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então a ideia aqui de Cristo é de Messias. Apareceriam Messias dizendo, seriam pessoas dizendo ser Messias. Não está falando nada de que apareceriam Henri Cristo ou sei lá, seja o que for, que essas pessoas que dizem que é o Jesus encarnado, etc. Isso é balela. Jesus não está falando sobre isso. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Isso é o texto de Marcos. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O texto de Lucas diz: disse então ele: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo sou eu, ou o Cristo, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Então olha o que Jesus diz: não vades, portanto, após eles. Jesus está falando com aqueles discípulos. A gente deve observar o uso da palavra vos, segunda pessoa ali no plural, ou vós, também há no texto, indicando claramente que a profecia era dirigida para aqueles primeiros discípulos. Aquela foi uma época muito perigosa sobre a questão dos falsos profetas, sobre os judeus, porque os judeus esperavam a vinda de um Messias que viesse para libertá-los do poder de Roma. Por isso os discípulos já estavam sendo alertados sobre essa questão que seria terrível naqueles dias de sofrimento. Então, aqui o texto diz: o cumprimento dessa profecia foi sentido nos dias em que João escreveu a primeira carta. Ele escreveu: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. O segundo texto de João diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. João escrevendo aí nos últimos momentos, antes do fim da era, antes de 70. Enquanto muitos atualmente veem essas palavras como se tratando de nossos dias, João deixou bem claro, há 2000 anos atrás, de que aquele momento em que escrevia a carta era a última hora e o agora da presença do Espírito do Anticristo no mundo. Então aqui, eu quero enfatizar o seguinte, quero deixar claro o seguinte: o texto falou sobre falsos cristos. Falsos cristos. Porém é importante a gente notar a diferença entre falsos cristos ou falsos profetas, falsos profetas e falsos cristos. Os falsos cristos são aqueles falsos messias, são aqueles que reivindicavam ser messias. Eu sou o Messias, venham após mim, vamos libertar Roma, vamos libertar-nos de Roma, a opressão romana, etc. e tal. São os revolucionários. Os falsos profetas são
mentirosos. São alguns, segundo até a carta de João, saíram do meio de nós. Então, são falsos mestres. Os falsos profetas são aqueles que já no primeiro século estavam enganando o povo, voltando às corrupções. Por exemplo, fazendo com que os cristãos voltassem a praticar, por exemplo, rudimentos do judaísmo. Eram judaizantes. Então, olha o grande perigo de se interpretar isso para o futuro, né? E não entender o contexto. João está falando de dois grupos aqui de falsos mestres ou de falsos profetas. O primeiro grupo era o grupo de judeus, aqueles que negavam que Jesus era o Cristo. Negava que Jesus era o Cristo. Então todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é um anticristo. João está dizendo isso. É naquele tempo. O outro grupo de falsos profetas que surgiu muito naquele tempo foi o grupo gnóstico, gnosticismo, que negava que Jesus veio, por exemplo, em carne. Eles diziam que Jesus era apenas um espírito. Jesus ressuscitou em espírito, ele não apareceu em carne, ele não veio em carne. Ele era apenas um espírito, porque a matéria é má e Deus é bom, então ele não pode ter matéria, então o corpo de Cristo foi simplesmente espiritual. Isso era o gnosticismo da época, que infelizmente, às vezes até hoje a gente vê um pouco desse gnosticismo, né? A gente vê um pouco do dualismo entre o bem e o mal, etc. Então João está tratando da época dele, ele está falando de falsos profetas. Então falsos profetas e falsos cristos é diferente. Jesus está falando aqui no texto ainda sobre falsos cristos. Ele aborda sobre falsos profetas mais para frente, mas eu estou adiantando isso porque vale a pena a gente entender que falsos profetas e falsos cristos se cumpriram. Então Jesus está se referindo ao que viria antes da destruição de Jerusalém. E isso aconteceu, eu quero mostrar um pouquinho sobre isso. Então aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, temos o cumprimento do que Jesus disse sobre os falsos cristos. Encontramos nesse livro pelo menos uns 4. São eles: Teudas, Judas da Galileia, um tal egípcio que levou ao deserto 4.000 salteadores e o famoso Simão o Mago. Então somente no livro de Atos a gente encontra 4 desses falsos cristos. Mas é óbvio que apareceram muitos outros que não ficaram registrados. É óbvio, por causa da febre messiânica daquele tempo. Então esses aí que foram relatados por Lucas em Atos, eles foram 4. Isso não quer dizer que só foram esses. E Jesus também não disse que vai aparecer 1 zilhão de falsos cristos. Não, Jesus falou, aparecerão falsos cristos. Fiquem cautelosos. Ele não disse a quantidade. Então poderia ser 4. Pode ser 10. Embora a história não registre, isso também não quer dizer que não tenha havido mais. Eu creio que tenha havido muitos falsos cristos. Enganaram muitas pessoas. Muitos cristãos foram enganados, principalmente judeus. Cristãos talvez que não tivessem ali com a sua fé muito firme no cristianismo, tivessem entre o judaísmo e o cristianismo, e eles foram enganados por esses falsos cristos. Sim, houve vários, embora a história registre, pelo menos no livro de Atos, registrem apenas 4. Segundo nos registros da história, aqueles dias dos primeiros cristãos foram altamente turbulentos. Apareceu uma enxurrada de oportunistas se disfarçando de Messias, Cristo, bem como falsos profetas atuando no âmbito religioso. Também houve o aparecimento do gnosticismo, que negava que Jesus teve um corpo humano real e, em outras palavras, negavam que Jesus havia vindo em carne. É justamente sobre o gnosticismo que o apóstolo João faz referência em suas cartas, certo? Em seu livro, com uma abordagem mais histórica, Jonathan Elton diz: em resposta às perguntas dos discípulos, o Senhor deu-lhes um relatório em particular de vários eventos importantes que precederiam, assim como prognósticos que anunciariam as desolações que se aproximavam, incluindo conselhos sobre as ações apropriadas que os discípulos deveriam tomar em resposta a cada uma das dificuldades pelas quais eles passariam. Então ele começa com um aviso:
Respondeu-lhe Jesus: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. O motivo e a necessidade desse aviso logo ficou claro. Dentro de um ano após a ascensão do Nosso Senhor, Dositeus, o samaritano, se levantou. Tinha coragem suficiente para afirmar que era o Messias, de quem Moisés falou, enquanto seu discípulo Simão o Magus, levou multidões a crerem que ele, em pessoa, era o grande poder de Deus. Por volta de 3 anos após isso, outro impostor samaritano apareceu e declarou que mostraria para as pessoas os utensílios sagrados que diziam ter sido colocados por Moisés no Monte Gerizim. Induzidos por uma ideia de que o Messias, o grande libertador, havia chegado, uma multidão armada se juntou debaixo do seu comando, mas Pilatos rapidamente derrotou e matou seu chefe. Enquanto Cúspio Fados era procurador na Judéia, outro enganador levantou, de nome Teudas. Esse homem chegou tão longe a ponto de persuadir uma enorme multidão e pegar todos os seus bens e seguirem até o Jordão, prometendo-lhes a eles que o rio se dividiria ao seu comando. Fados, entretanto, perseguiu com uma tropa de cavalos e matou a muitos, incluindo o impostor, que teve a cabeça cortada e levada até Jerusalém. Não dá no vídeo para fazer uma abordação completa. Se você quiser ver o texto, tá aí, ó, você entra no blog arquivopreterista.blogspot.com.br/2016/04/Mateus-24.html. Eu vou deixar o link aí, se vocês quiserem acessar, você pode ter então o texto completo. Mas o que eu quero mostrar aqui e quero deixar bem claro é que todos esses falsos cristos e falsos profetas já apareceram ou tinham aparecido conforme a predição de Jesus. Isso não se refere ao futuro. Isso já aconteceu e a própria história, o próprio Novo Testamento aponta isso. Então a gente viu ali alguns desses falsos profetas e falsos cristos. Então João aborda os falsos cristos, o livro de Atos mostra alguns falsos profetas, mas seria interessante a gente ver na história também o que o Flávio Josefo diz, o que Eusébio diz. Tem um site aqui que vocês podem consultar um a um. É o site Preterista Arquivo. É um site em inglês, né? Seria o Arquivo Preterista em inglês. E lá você vai encontrar então todos os falsos cristos que apareceram naquela época. As citações, por exemplo, aqui ó, Simão o Mago, ele aparece no texto de Atos. Você tem um comentário, por exemplo, de Henry Hammond, em 1681, aonde ele cita no seu livro A Paráfrase sobre Simão o Mago. Você então tem aqui o comentário de J.P. Land, né? E etc e tal. Mas o mais interessante para mim seria o de Eusébio, por ter vivido mais perto ali desse tempo. Eusébio comenta sobre Simão o Mago, e vocês podem encontrar aí o texto. O texto diz: depois que o Senhor foi levado ao céu, os demônios apresentaram um número de homens que diziam ser deuses. Preste atenção nisso. Que não só escapam de ser perseguidos por vocês. Por exemplo, tradução do inglês para português, então fica um pouco ruim, né? Por exemplo, Simão, um samaritano da aldeia chamada Gito, que na época de Cláudio César, graças à arte dos demônios que o possuíam, fez milagres de magia e na sua cidade imperial de Roma foi considerado um deus. E como um deus foi homenageado por você com uma estátua no rio Tibre, entre as duas pontes, que contém uma inscrição em latim: Simonio del Sancto. Quase todos os samaritanos e algumas outras nações também, aí tem uma palavra aqui, né, difícil, ele com seu Deus principal e adorá-lo. Então você pode encontrar o texto de Eusébio em português, né? Aqui está em inglês, mas a gente tem em português. Se você pesquisar, depois eu posso até passar para vocês o texto de Eusébio. Eu pretendo fazer um artigo, na verdade, ali no blog, só com citações de Flávio Josefo e de Eusébio a respeito de Mateus 24. Então vou colocar as citações e os textos do Mateus 24 em paralelo. O outro é Teudas. Teudas aparece tanto no texto de Atos quanto também
Eusébio faz um comentário sobre ele. O profeta egípcio, também o texto de Atos aponta ali sobre esse profeta egípcio, né, esse falso Cristo que apareceu. E Eusébio também comenta sobre ele, e comenta bastante, veja que ele comenta bastante sobre isso. E também o Johan Philippe, Cabaile, sei lá. Então temos aqui o Judas da Galileia, que é registrado apenas em Atos. Um falso profeta no Monte Templo. Aí quem dá esse comentário seria o Martin Goodman, certo? Ele fala sobre esse falso profeta no seu livro The Ruling Class of Judea. Então, e entre outras referências gerais, aí você vai encontrar aqui de Crisóstomos e etc e tal, Jonathan Edwards, Eusébio, John Gill, Flávio Josefo e por aí vai. Você pode olhar então no site, você vai encontrar todas as referências. Se você quiser uma abordagem também mais simplista, mais objetiva, você pode tanto ler o texto que está aqui no blog, quanto você pode baixar o nosso e-book, né? Você vai lá no site revistacristã.org, você vai em literaturas e você vai poder baixar o comentário de Mateus 24, né? Mateus 24 e a vinda de Cristo. Então é isso aí, os relatos históricos vão estar todos lá. Lembrando que Jesus então anunciou 8 sinais que antecederiam a destruição do templo, a sua vinda em juízo e o fim da era. Quais são os outros sinais? O primeiro deles, falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas ele fala mais abaixo, mas na mesma categoria seria falsos cristos e falsos profetas como sinal de que a destruição de Jerusalém estava próxima, o fim do tempo estava próximo e que ele estaria próximo a vir em juízo. Então é isso aí, que Deus possa estar abençoando vocês.